Graças a Deus, mais um dia de domingo, 14 de agosto de 2022. Eu já declaro nesta manhã, eu chamo a existência do Deus vivo em nossas vidas, né? Que nós possamos ter saúde, paz, alegria no Espírito Santo. Esta palavra, ela é viva e eficaz, ela entra e separa juntas e medulas e hábito aos corações, alma e espírito, né? E penetra dentro de nós, para que nós possamos ter aqui entendimento, discernimento da palavra de Deus, em espírito e verdade, hoje, né? Nesse dia, né? Nesta hora, neste momento onde Cristo se faz presente em cada coração. Possamos agradecer a Ele por mais um domingo, em nome do Pai. Amém, graças a Deus. Abençoado Deus, quando o apóstolo Paulo vem pregando a graça, ele é muito criticado, ele é muito, né? É muita pressão em cima dele, porque ele vem pregando a graça, sem rudimento, uma graça pura, onde nós temos que crer somente em Deus, pela soberania dele, por ele ser o onisciente, onipotente e presente, está em todos ao mesmo tempo. Não importa onde você esteja, importa que você o ame em espírito e em verdade. Então, no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, Paulo foi chamado de peste. Porque Paulo era o homem-bomba do Evangelho. Porque ele foi separado por Deus para trazer a palavra aos gentios, né? Nós aqui não seguimos a Paulo, nem a Barnabé, nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago. Seguimos ao Cristo. Aquele que ressuscitou em vida da igreja. Mas só que o apóstolo Paulo recebeu a sabedoria para quê? Para pregar entre os gentios, para que recebessem, né, a palavra em graça, em amor, porque a graça é um favor imerecido, e nós não merecíamos, Cristo nos deu, mas enviou esse apóstolo para nos explicar a escritura que se cumpriu em Lucas 24, 44 e Colossenses, capítulo 1, 24, 25. Então, se cumprindo a escritura, o evangelho está sendo pregado hoje, que são boas novas de salvação. Você vai entender que a salvação já aconteceu para você. A salvação eterna está dentro de você hoje. Você já tem o Cristo em você para te ensinar as palavras que libertam. Então aqui em João, em Atos, capítulo 13, né? Versículo 24 em diante. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, antes de Jesus se manifestar, era pregado o quê? O batismo de arrependimento. Né? O pecado estava sobre os judeus, o juízo sobre os judeus, e João veio para batizar antes da cruz. Acontecendo esse batismo antes da cruz, Jesus foi à cruz, pós-cruz voltou para nós, nos batizou com o Espírito Santo, que é Romanos 6, 3, 4. Então a igreja hoje, que está aí formada por homens da vida da verdade, não entenderam isso e prega a lei de Moisés, né? 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, que era Jesus Cristo, né? 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que torneis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra da salvação. A palavra da salvação já está dentro de nós somos salvos, sempre salvos, porque entendemos a graça e assim recebemos de Deus essa revelação. 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, não conhecia Jesus e nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, toda a profecia foi cumprida. Quando Daniel profetiza 9, né? 9 em diante ali, Daniel 9 em diante, ele profetizou até a cruz. Chegou na cruz, acabou os profetas. Hoje não tem profeta. Todo homem que se diz ser profeta hoje, ele está mentindo para você. Por quê? Terminou na cruz os profetas. O profeta nosso hoje é Jesus Cristo. Aquele que vem Espírito de verdade, que é o Espírito Santo em nós. Esse é o nosso profeta, que nos ensina a palavra de Deus, em Espírito de verdade. 28. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29. Depois de cumprir tudo, o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Ao terceiro dia ressuscitou, andou lá entre montes, na ressurreição dele, e após a ascensão dele aos céus, veio para nós o Espírito de verdade. 31. E foi visto muitos pelos dias pelos que com eles
subiram a Galiléia, para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Né? 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Hoje a promessa está dentro de nós, já veio, a esperança está dentro de nós. O Cristo está dentro de nós. Ele não vai entrar aqui quando fizer uma campanha, quando vai aceitar Jesus. Não, Jesus não se aceita. Ele nos escolheu para que nós possamos dar e dê fruto para eles, que é João capítulo 15, versículo 16. Como Deus cumpriu plenamente nós, seus filhos, recitando Jesus, e como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, 34. E que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. 35. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, a geração de Davi foi uma, a geração de Pedro foi outra. Hoje, em 2022, a geração nossa é outra. Geração vai, geração vem, o mundo continua, tá? Virão após nós, nossos netos e nossos filhos, em nome do Pai. E desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se anuncia a remissão de pecados. Então estava se anunciando lá, antes da cruz, a remissão de pecados. Foi tirado dos judeus. Nós aqui nascemos debaixo da graça, sem pecado. Cometemos hoje a obra da carne. Aquilo que você semeia, você colhe. Porque aqui é o ministério do Espírito Santo. Aqui quem ministra para você é o Deus vivo dentro de você mesmo. 39. E por meio dele, tudo o que crê, justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados. Então eles lá não podiam ser justificados pela lei de Moisés, só pela graça. Não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então foi pela graça a justificação. Então hoje os pastores, o que eles fazem hoje, né? A religião não aceita a graça. Em virtude de quê? Tira os méritos dos homens. Os homens querem mérito para eles. Eles querem expulsar demônio, querem curar enfermo, querem isso e aquilo. Então, tudo isso já foi feito na cruz. Não tem o que fazer mais hoje. O profeta nosso é o Cristo que ressuscitou dentro de nós hoje. Esse é o nosso profeta. Todo profeta que tem aí é falso profeta, falso pastor. O mérito é de Cristo, não é dos pastores. Então, meu amado, aqui em Ezequiel 13, você vai ver como é que eles mentem, né? Ezequiel 13:1, debaixo da lei de Moisés, antes, né? Muito antes, Ezequiel profetizava. 13:1 de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetizando, exprimem, como dizes, o que lhe vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Então eles dizem que viu anjo, que viu uma opção de coisas dentro das igrejas, mas não, aquilo ali é uma mente abençoada, uma mente cauterizada, né? Então eles fingem que viram alguma coisa, mas não viram nada. Então, aqui Deus está profetizando, através de Ezequiel, contra os falsos profetas. Aqui está muito antes da cruz, para você entender que depois da cruz, eles continuam aqui, profetizando, vendo coisa que não tem nada a ver com a graça do Pai. Então, cartomante, né, adivinhações, tudo isso aí faz parte do homem natural, o homem carne, que estão nas igrejas hoje, profetizando muitas coisas que já aconteceram lá atrás e trazem aqui para frente. 4. Os profetas, o Israel, são como raposas entre as ruínas. 5. Não subiste a brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. 6. Tiveram visões falsas, como hoje, visões falsas, tá? Hoje não tem profeta, o profeta foi antes da cruz. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, para ensinar as igrejas, ali acabou tudo, abençoado. Ali se cumpriu a Escritura e temos que ouvir o Evangelho, Deus fala no nosso coração. O Senhor disse, quando o Senhor não enviou e esperam o cumprimento da palavra. Se cumpriu a palavra. 7. Não tiveste visões falsas
e não falaste adivinhações mentirosas. Quando disseste, o Senhor diz, o Senhor não falou nada. Olha só, sendo que eu tal não falei. Então o Senhor nunca falou nada, abençoado. Então eles vêem anjo. Hoje o ministério do Espírito Santo, olha só, é o Cristo em você. Hoje não tem anjos. Antes da cruz tinha anjos que levavam recado. Hoje Deus não é Deus de recado. Deus fala com você, fala comigo, fala com todos que crê na palavra dele, mas em espírito e em verdade. Então, entendemos assim que a graça é pura. Os pastores, profetas que estão aí, pão com ovo, né, como diz o nosso irmão Geraldo Moraes, pão com linguiça, fica inventando história. Para quê? Para ganhar dinheiro nas custas daqueles que lá vão, sem entender a graça. Então, Deus falou, eu sou aquele que vim para tirar os pecados do judeu, e tirou, e trouxe graça para nós, em espírito, em verdade. Amém, graças a Deus. Não vai atrás de palavras que vocês não conhecem. De repente você se entristece. Não deixe que ninguém engane você. Olhe para dentro do teu ser. Nesta manhã Cristo fala ao seu coração. Se você crê, hoje o milagre vai acontecer. Você tem hoje a mente de Cristo, tem os olhos iluminados pelo Senhor. Ele transportou, tirou você das trevas para a luz. Saiba que o nome dele é Jesus, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abençoa a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, 25, debaixo da lei de Moisés. Ele citou e deu vida à igreja nessa manhã de domingo. Você tem vida. Não busque ele aqui, ali ou lá. Ore, dentro de você ele está. Para que você entenda que aqui dentro ele mora. Aqui ele habita. Para te ensinar as palavras em espírito de verdade. Por isso que a salvação é individual. Ele salvou você, né? Você que crê, como me salvou, para a vida eterna. Agora, a vida diária nossa aqui, temos que conquistar dia após dia. Ter uma postura, uma conduta, amar a todos espírito de verdade, né? Então, falar palavras doces como mel, né? Para que ele possa ouvir dos céus, dentro do coração mesmo aqui. Aqui eu não vou na terra, está aqui dentro. Aqui ele te ouve, mas dentro do seu quarto, orando e sabendo falar com ele em espírito de verdade, que ele falou. Não sabemos orar como convém. Por quê? A pessoa pede e não recebe. Por quê? Não sabe pedir. Agradeça a ele por esse dia de domingo maravilhoso, né? Ele está no teu coração, na tua vida. Senhor, aqui nós estamos de domingo. Eu te agradeço pelo pão de cada dia na minha mesa, pela palavra espiritual no meu coração, que jamais vai sair, porque o Senhor falou. Jamais vou deixar você e jamais vou te abandonar. Por quê? Fiz de você a minha morada. Então Deus fez de nós a morada dele. Temos o Espírito Santo. Ele falou, a casa não cai, porque colocou na rocha. Mateus, capítulo 16, 18. Eu vou plantar essa casa, Pedro, a minha casa do Pedro, todas na rocha, porque para não cair. Se vier um vento, não cai, porque não está na areia. A areia quer dizer o quê? Você faz campanha, faz corrente, sobe monte, faz jejum, busca isso, busca aquilo, e vem um problema, né, na sua vida, você desmonta. Por quê? Você não está plantado na rocha. A rocha, né, é a pedra. Então você não tropeça nessa pedra, que é a lei de Moisés. Você ia no Egito buscar as bênçãos. Não, hoje as bênçãos estão dentro de você.
porque Ele veio te abençoar, te fazer mais que vencedor. Este domingo, onde você crê somente no Senhor. Que tenhamos um domingo maravilhoso, em nome do Pai. Amém, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito